Boa tarde. Opa, começou no meio, começou quase no final. Então, bom, primeiro, obrigada pelo convite. E quando eu estava lendo a descrição do que era esperado para esse painel, estava lá dizendo que os painéis então eram com pessoas que não são necessariamente da área de tecnologias livres. E aí eu pensei, o que eu posso trazer que pode ajudar numa discussão para as pessoas que trabalham com tecnologias livres, que estão debatendo mais sobre esses assuntos, esses conceitos, ciência cidadã, que estão trabalhando já com perspectivas que a gente pode pensar, em certa medida, de progressistas, mas que talvez continuem reproduzindo certos preconceitos e certas discriminações. E aí eu pensei em focar especificamente nas questões de gênero. Então eu pensei, vamos falar um pouquinho sobre gênero. Então, meu nome é Catemari, eu sou professora no Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, minha formação é em Física, e eu tenho trabalhado com as questões de gênero, raça e diversidade sexual no ensino de Física. Então é desse lugar que eu estou vindo aqui para conversar com vocês, falar um pouco como é que essas questões, como é que a gente pode discutir algumas dessas questões no ensino de Física, como é que isso se revela no ensino de Física e pensar então em que medida isso pode se traduzir ou pode permear as discussões nas áreas de tecnologias livres e de ciência cidadã, tecnologia cidadã. E ali tem um código que, se vocês quiserem me apontarem, daí vocês têm essa apresentação disponível. E tem também uma pasta que depois eu vou colocar alguns recursos, dependendo do que a gente conversar aqui hoje, que pode ajudar vocês em algumas outras questões ou em aprofundar algumas leituras, coisas assim. Então vocês fiquem à vontade para... Bom, então para começar, né, e vai ter de novo no final também, no último slide também tem o QR Code. Não, não pode te mesmo. Então, para começar, o que é, o que é esse negócio de gênero? É isso que eu vou focar para a gente conversar hoje. E não nessa apresentação, mas eu já fiz essa pergunta em outros momentos, e como foi solicitado também, traga uma apresentação em PDF. Aí eu disse, eu não vou nem tentar trazer um negócio em outro formato que vai dar... Porque eu gosto de utilizar uma ferramenta de coleta, né, de respostas em tempo real para essas questões. Então, assim, vamos fazer de conta que eu perguntei para vocês e que essas foram as respostas que vocês deram, porque essas foram respostas que outras pessoas já deram em outros momentos. Então, essa é uma nuvem que foi construída realmente com pessoas que não estavam necessariamente pensando ou trabalhando com questões de gênero. Então, essas são respostas possíveis. E aí eu trago para vocês, sabe, para a gente conversar, o biscoito do gênero. Eu queria saber quem é que já viu esse biscoito antes, quem é que já ouviu falar, por favor, levanta a mão. Então, é legal que o público, aqui a gente tem relativamente, né, poucas pessoas, e proporcionalmente é o público que eu até hoje vi mais gente que já conhecia esse boneco. Vocês viram que não foram muitas mãos que levantaram, mas mesmo assim, proporcionalmente, é quem... Então vocês estão assim, super antenados e antenados. Né? Aliás, eu adorei, né? Deixa eu já registrar, adorei aqui de ter pronome. Só tem um evento, quer dizer, só tem 2 eventos que eu vou normalmente e que tem a opção da gente escolher o pronome, que são eventos de física, quer dizer, na verdade são eventos de ensino de física, que é o encontro, os encontros que são promovidos, os eventos que são promovidos pela Associação Americana de Física. A gente tem um adesivinho que a gente coloca qual o pronome preferencial. E então eu fico muito feliz assim, de ver essa preocupação. Então essa é uma coisa, né, já para a gente começar a pensar, talvez quem nunca tenha visto isso num evento, pensar assim,
qual é a significância, qual é a importância da gente pensar em como se comunicar ou como se dirigir às pessoas, né? Da forma como elas escolhem. E bom, esse boneco, a ideia é o seguinte, é a gente pensar assim, e ele foi construído num contexto de língua inglesa, e ele é uma brincadeira com o nome do boneco de gengibre, né, que é gingerbread, e daí então ficaria boneco de gênero, genderbread, e então ele é uma brincadeira assim, linguística, mas que a ideia é de falar que assim, bom, quando a gente faz um biscoito, quando a gente faz uma receita assim, de um bolo, um biscoito, a gente mistura vários ingredientes, né? E dependendo da quantidade de ingredientes que a gente mistura ou como essas coisas são misturadas, com os mesmos ingredientes a gente pode ter coisas diferentes, ter sabores diferentes. Então, existe uma variedade, né, uma infinidade talvez aí de possibilidades que a gente pode ter de sabores e de formatos e texturas, utilizando os mesmos ingredientes, depende de tudo da quantidade com que a gente mistura. Então essa é um pouco a ideia. E aí é pensar que gênero é um pouco disso também, tem a ver com essa mistura de vários ingredientes. E aqui esses ingredientes estão divididos assim, em identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico, atração sexual por e atração romântica por. E aí vocês veem lá em cima que está escrito versão 3.3. Isso significa que já teve uma versão, né? 1, 2, teve outras versões, e porque isso é algo que está em construção. Agora a gente está vendo essa versão 3.3, você de repente pode apontar assim, mas isso aqui não está bem legal, está faltando isso, ou tem outras coisas, e isso é algo que tem sido discutido e reformulado, porque gênero não é uma coisa fixa, né? É algo que a gente... É algo em construção, é algo que se discute, não tem assim, uma resposta única e correta e definitiva sobre o que é gênero e sobre esses ingredientes, o que compõe, o que não compõe. Mas vamos pensar um pouquinho em relação ali, o que significaria na identidade de gênero. E aí, onde que é o que aponta o laser? Acho que não está com laser. Não está com laser? Tá. Mas vocês estão vendo lá em cima que tem assim, identidade de gênero, e aí tem de um lado um sinal, né, que está indicando assim, que é uma ausência daquilo, certo? Então assim, não tem. E aí tem uma seta, né? Então está mostrando meio que um contínuo. E aí a ideia é que a gente possa ir marcando dentro desse contínuo algumas coisas. Esse foi. Obrigada. Mas esse aí é só o laser. É só o laser. Não, tem que tirar o negócio do computador. Não, mas como? Usei isso pro laser. É só pro laser, mas aonde que é? Aqui, é o vermelhinho. Tá. Obrigada. Então, o que eu estava falando, né? Que tem isso aqui que é a ausência daquilo. E aqui tem esse contínuo que está desse lado. Então a gente pode pensar o seguinte, que a ideia, não sei se vocês conseguem ver direito aqui, que eu sei que está bem pequenininho, mas aqui tem uma estrelinha e aqui tem uma outra estrelinha, que é assim, digamos, se eu marcar para mim, o que é... Então vocês podem fazer isso agora, a gente pode ir fazendo, para cada um se pensar assim, como é que eu me identifico? Isso é muito relacionado com uma questão de como é que eu me vejo no mundo. Né? E a questão de como a gente se vê no mundo é algo que é construído desde a nossa infância, numa relação de como a gente se vê no mundo e como as pessoas nos veem, como as pessoas nos rotulam, a gente vai se autorrotulando também essas coisas. Então isso é uma construção que vocês agora estão nesse momento, podem pensar em algumas coisas aqui, e daqui a algum tempo vocês podem revisar isso aqui e se pensar em outras posições com ingredientes desse boneco. Mas aí a gente olha aqui, né? Por exemplo, identidade de gênero, feminina, feminilidade. E aí eu posso pensar masculina e masculinidade. Então, todo mundo, né, tem ou um pouco dessas coisas aqui, ou ausência dessas coisas, ou um pouco de ausência de um e presença de outro. Então eu posso me pensar, por exemplo, como uma pessoa que eu devo estar mais ou menos, sei lá, eu me acho mais ou menos aqui em termos de feminilidade, né? O que seria essa feminilidade? São traços que a gente socialmente atribui a pessoas que a gente normalmente considera como mulheres, né? Então tem vários traços que a gente associa à feminilidade. Homens e mulheres têm feminilidades,
né? Mulheres têm masculinidades, homens e mulheres têm masculinidades. Então, ou não, né? Porque a gente pode ter também a ausência disso. Mas eu posso pensar, eu com a minha área, eu tenho que estar aqui assim, em feminilidade, e aqui assim, talvez, em masculinidade. Mais feminilidade do que masculinidade, tem algumas coisas de expressão, né, que eu utilizo, que são também mais de feminilidade, quando eu olho aqui, expressão de gênero. Então, como é que eu me coloco no mundo? Em coisas que são associadas à feminilidade. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui vestido, eu estou de brinco, né, um brinco redondinho, amarelinho, que é visto geralmente, socialmente, como uma expressão de feminilidade. Saia, essa indumentária, de forma geral, é vista como uma expressão de feminilidade, né? Então, eu posso dizer que batom, esmalte, essas coisas são expressões que estão relacionadas à feminilidade, né? Isso não faz de mim nem mulher nem homem, são coisas que estão relacionadas à feminilidade. E também tem outras coisas relacionadas à masculinidade, na minha expressão, né? Talvez, por exemplo, forma de falar, que, por exemplo, se a gente tem ideias de que formas mais diretas de falar com as pessoas ou de responder são tidas como atitudes com mais grau de masculinidade, né? Então, em que delicadeza seria algo relacionado com feminilidade. Então, eu sou uma pessoa que eu sou assim mais grossa, por exemplo, né? Apesar da voz, assim, eu sou uma pessoa geralmente meio grossa. Então, isso é associado a uma masculinidade. E a questão do sexo biológico, aqui entendido como características físicas que a gente nasce com ou desenvolve ao longo da vida. Então, o biológico aqui não é no sentido de eu nasci com aquilo. Eu posso ter nascido com outras partes do corpo e ao longo da minha vida eu fiz alterações, eu fiz coisas, eu fiz readequações que eu achava que eram necessárias, né? Então, é biológico nesse sentido do corpo, do físico. E aí, atração sexual por... A pessoa pode ter uma atração sexual por ninguém, né? E isso é algo possível. Então, as pessoas podem se sentir atraídas por homens, né? Por homens, mulheres, machos, fêmeas, por masculinidades, por feminilidades, porque são coisas diferentes, né? Essa questão do macho e da fêmea, então, relacionado com essas coisas do corpo, do biológico tanto do que tendo nascido com, ou tendo readequado, ou tendo alterado ao longo da vida, sejam quais forem os métodos, em mulheres e homens. Então, eu posso ter mais atração por mulheres, posso ter mais atração por homens, posso ter igualmente atração por homens e mulheres, posso ter muita atração por feminilidades, eu posso ter uma atração sexual por masculinidade, por exemplo, e ter uma atração sexual por mulheres. Então, eu posso ser uma pessoa que eu sou atraída por traços que são vistos tradicionalmente como masculinos e por mulheres, né? Então, eu poderia ser uma pessoa que tem atração por o que a gente conhece como butches ou como caminhoneira, né? Uma mulher que tem traços e expressões de gênero masculinas, certo? Mas é uma mulher, não é um homem porque tem expressões de gênero masculino. E eu posso ter atração romântica por também, uma combinação disso. Então, essa coisa da gente pensar também, né? O que eu queria trazer isso para a gente começar esse painel de hoje, que tem outras coisas, é para a gente, assim, se pensar nesses contextos, né? Você pensar assim, como é que eu me vejo? Pensar que a gente, todo mundo aqui, é muito mais do que só ser homem ou mulher, ou do que só ser masculino e feminino, que tem várias coisas envolvidas. Tem a questão da atração sexual, atração romântica, e como a gente se expressa para o mundo, né? Então, e que todos esses fatores é o que vão formar o que a gente vai pensar enquanto gênero. E aí, eu posso pensar, mas o que isso tem a ver com o ensino de física, né? Tá, tudo bem, muito linda, que legal, gênero, vamos entender sobre gênero, mas e o que isso tem a ver com física ou com ensinar física? Isso tem a ver com as questões que a gente faz, com as relações, com as construções que a gente faz em relação ao que é o universo, o que é o mundo,
né, do que se diz como masculino, né, que é azul, é a gravata, é lidar com ferramentas, é um mundo tecnológico, são imagens socialmente construídas sobre o que é o universo masculino e sobre imagens do que é o universo feminino, né, que nos últimos meses aqui ficou essa coisa do rosa e do azul, mas isso está relacionado muito a essas associações do que é o mundo, né, das masculinidades e o que é o mundo das feminilidades. E aí, isso traz algumas relações com o ensino de física quando a gente pensa em, por exemplo, quem são as pessoas que são cientistas. Né? Quando a gente olha na ciência, quem é que tem cara de cientista? Quem são as pessoas que fazem ciência? Então a gente vê em geral que são homens, brancos, heterossexuais. Essa é a imagem do cientista, né? A imagem padrão do cientista. Nos livros didáticos de física, quando a gente olha, as imagens são relacionadas muitas vezes, na maioria isso, assim, a gente já analisou livros didáticos, tem poucas figuras femininas, poucas figuras de mulheres, né? Então você reforça um estereótipo de gênero de quem faz ciência, não só enquanto cientista, mas você vê situações no livro didático em que daí você tem meninos fazendo experimentos. E as meninas estão numa situação de estarem na cozinha. Eu lembro, assim, é muito viva a memória, tem um livro que tem duas mulheres, duas pessoas assim, duas figuras que a gente pode identificar como mulheres, uma criança, uma mais velha, e aí ela está falando que para outra que tem que comer, ela diz assim, você vive falando que eu tenho que comer mais para ter mais energia, mas você não come porque está de dieta, ou porque que não pode engordar. Então, várias coisas disso que são da ideia do que é o universo feminino. Isso para falar de energia, né? Olha que coisa. Então, você tem que colocar a mulher na cozinha e ainda tem que fazer com que ela fique colocando essa relação com o corpo de que tem que ser magra. Em termos de desenvolvimento tecnológico também, né, a gente muitas vezes tem um desenvolvimento de tecnologias que são focadas em resolver problemas que são problemas de homens brancos heterossexuais. Então, para que servem essas tecnologias que a gente está desenvolvendo? Né? A quem que elas servem? E, em termos, pensando de novo, né, a questão do ensino de física, a gente leva muito desses preconceitos para a sala de aula. Assim como no desenvolvimento tecnológico, a gente leva preconceitos em relação assim, quem é que tem dificuldade na física? Quando a gente olha para estudantes, a gente pensa assim, que aquela menina vai ter mais dificuldade, ou que aquela pessoa negra ali não está entendendo direito, e a gente carrega essas ideias para a sala de aula. Mesmo sem querer, assim, sabe? Você tem que estar muito atento e consciente para essas questões. Eu, agora muito menos, mas eu percebi assim, que, nossa, por que eu tô... Eu lembro que uma vez eu fiquei surpresa corrigindo provas, e aí assim, eu corrijo, né, uma questão, depois outra, de todas as provas, então não sei quem é quem depois quando eu estou corrigindo. E aí tinha lá uma nota que tinha sido a melhor, tinha sido de um estudante negro da minha turma, eu fiquei surpresa, e eu fiquei, nossa, que absurdo, por que eu fiquei surpresa do menino ser a melhor nota? É um preconceito que a gente carrega, porque a gente foi construído socialmente, todo mundo aqui, né? Ninguém estava lá na floresta isolada do mundo completamente. Então, a gente vai reproduzir alguns desses preconceitos e é importante a gente estar consciente de que a gente vai ser também um veículo de reprodução disso. Bom, em relação aos comportamentos, assumir que certas pessoas têm que ter determinado tipo de vestimenta ou comportamento, né? Quantas situações a gente ouve de relatos de sala de aula, pensando no meu contexto, né, que é de ensino, de professores e professoras que tentam coibir, por exemplo, estudantes que têm, por exemplo, estudantes meninos que falam fino na sala de aula, porque isso não pode, porque isso é uma coisa de menina. Sabe? Então, o próprio comportamento, a própria fala ser restringida. Isso, de maneira geral, vai limitar as nossas possibilidades de ação no mundo. Né? O que a gente pode ser, quem a gente pode ser. E aí... já não passei, né? Ainda? Não passou. Então, tá. E daí, então, o que eu queria e que eu quero, que eu espero que a gente consiga também, e eu espero também que meus colegas todos também não passem,
se tem, todo mundo tem, para a gente ter bastante tempo para conversar, assim, porque o que eu acho mais legal desses espaços e quando tem mesas é a gente ter a possibilidade de conversar e trocar ideias, né? Porque fica todo mundo assim pensando muitas coisas e para eu saber o que vocês acham e pensam e querem saber como é que essas discussões se manifestam e como é que elas estão no meio dos trabalhos de vocês em relação a produções de tecnologia. E aí, de novo, tem um QR Code para vocês olharem. Eu vou colocar depois alguns materiais, algumas referências. Essa apresentação já está lá, mas tem algumas leituras que eu vou colocar para quem quiser saber mais ou aprofundar mais. E também dependendo do que a gente conversar aqui agora na parte do debate. E aí deixo lá. Então, para começar esse painel era isso. Muito obrigada.